Graça e paz. Seria até sadismo da minha parte te lembrar que boa parte do seu planejamento para 2020, a essa altura, já deve ter ido para o espaço, que aquela festa de aniversário ansiosamente aguardada, que você iria organizar para os amigos, já não vai existir mais. Ou mesmo que aquela viagem, ou até a data do casamento, vai precisar ser reagendada, replanejada. Tudo isso porque a nossa vida pós-pandemia precisa ser ressignificada e acordada a uma nova forma de planejar. E é sobre planejamento que eu queria falar com você hoje, porque planejamento está intimamente ligado à vida cristã, conforme Lucas, capítulo 14, 27, quando lemos: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O curioso nesta famosa passagem é que nos versos posteriores Jesus Cristo está falando acerca de planejamento, com as duas imagens já clássicas do construtor que senta para tomar nota, para não ser envergonhado em não construir a sua torre, ou do rei que calcula a quantidade do seu exército, que põe a termo seu efetivo, lança suas embaixadas para a diplomacia, evitando assim a derrota. Planejar a vida é uma forma também de entender o discipulado cristão. Mas antes de fazer esse link espiritual sobre planejamento, sobre a vida ressignificada e o viver a Cristo, eu queria contar a história de um cidadão que eu admiro bastante, particularmente. É um paulista chamado Amir Klink, um grande aventureiro, aquele cara que fez e ainda fará todas as aventuras que eu apenas imagino deitado na minha cama antes de dormir. Entre uma delas, a de atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo. É isso que ele fez lá no ano de 1986, quando ele sai do porto de Ludritz, na Namíbia, atravessa o Oceano Atlântico até chegar em Salvador. 100 dias, como é o título do seu livro, entre o céu e o mar. E toda vez que o Amir chegava numa autoridade para conseguir autorização para levar o seu barquinho num cargueiro e, sobretudo, lançar-se de lá do porto, ele era instado acerca da maluquice que estaria fazendo. Amir, você é simplesmente um maluco. Ninguém vai te deixar sair do seu porto para morrer afogado na costa marítima do seu país. E ele sempre rechaçava as autoridades apontando o seu planejamento. Curioso desse planejamento que não era um planejamento global, um planejamento omniabrangente, um planejamento de forma sistemática e total do projeto, mas era um planejamento miúdo, diário, circunstancial, do tipo a forma de embalar a vácuo os mantimentos da manhã do primeiro dia da viagem, ou a forma do segundo backup de antena que ele utilizaria para a rádio VHF. Enfim, o Amir ele quadriculou aquilo que seria um grande planejamento numa série quase que exaustiva de microplanejamentos, e aqueles que liam os planejamentos mínimos, eles se davam conta de que aquilo somado num hábito absurdamente disciplinado tornava impossível a prática da derrota. Então as pessoas se convenciam pelo seu planejamento, pela exaustão de cada detalhe esmiuçado, de que ele provavelmente teria êxito, e teve. E teve. E agora eu quero retornar àquilo que eu pretendo dizer aqui. A nossa vida agora foi lançada num contexto de replanejamento. E muitos de nós que vivem a experiência de ser cristão nas igrejas, nos ministérios cristãos agora, está inserido num contexto de ser um web crente, de viver a vida cristã a partir das redes da internet. Mas a vida cristã é tomar a própria cruz. A vida cristã é enxergar a nossa vida como uma forma de seguimento de Jesus que implica propriamente a morte. Mas essa morte não se dá basicamente num martírio que é lançado de forma irresponsável, como aquele que sai de casa para cultuar sem ter o devido planejamento, ou que faz as coisas a partir desse novo normal que é a nossa vida pós-pandemia de forma impensada, e eu diria até mesmo de forma insensata. Portanto, o que eu queria deixar para você aqui são duas coisas finais. Que primeiro, se a essa altura do campeonato você ainda está em casa com todo mundo na rua e, sobretudo, com as autoridades legais já permitindo fazê-lo,
em casa, quando já é possível, lícito e legal e saudável estar em comunidade na igreja, meu irmão, você já está vivendo o seu trauma. E 2, repensar a vida pós-pandemia é repensar as formas de fazer tudo aquilo que a gente já fazia, numa forma ainda mais planejada de continuar fazendo-o. Portanto, eu te conclamo aqui para que a gente continue vivendo a nossa vida cristã em comunidade, mas de forma responsável e conforme o planejamento cristão, daquele rei que toma notas para guerrear de forma firme e sair-se vitorioso, do construtor que não vai passar vexame ao terminar a sua obra, ou do navegador ímpio e pagão que sai lá do porto de Lúdres e com seu barquinho é honrado pelo planejamento dado pela graça comum do nosso Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.